Annyeonghaseyo. Sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, como estamos nessa terça-feira? Para quem assiste no dia que sai, para quem nos ouve no dia que sai. Hoje a gente vai conversar sobre Alquimia das Almas, parte 2. Como a gente fez Alquimia das Almas, parte um, então, para encerrar, a gente vai falar sobre a parte 2 em separado. Então, aqui eu sou a Elisa, e aí? Eu sou a Ellen, olá, Doratinhos, como estão? Ai, ai. Como diz a Ellen, a gente sempre começa alegre e vai desenvolvendo o nosso bate-papo com algumas informações sobre as séries e aquilo que elas nos trazem de aprendizado, de emoções, de reflexões. Tem até uma que a gente deve conversar logo, que para mim foi uma grande representação de um termo que se chama noite escura da alma ou despertar de consciência, que a gente vai trazer logo mais para vocês também. Então, quem acompanha fica ligado, já fica um spoiler aqui, mas eu não vou dar o nome da série ainda. Só vou falar que ela é de outro país. É outro Por país. favor, né? Faz o suspense. Vou fazer suspense. Então, Alquimia das Almas, a gente já comentou no a parte um dela. Ela tem aí a sinopse da série, que é um drama de fantasia histórico sobre o amor e o crescimento desses jovens bruxos que lidam com a energia celestial e superam seus destinos distorcidos. É um cenário de fantasia, então tem muita liberdade de criação, de efeitos especiais. E a série, na parte 2 ela começa aí como se fosse a ressurreição do Jan-wook, que ele tem aí o poder Isso da... mesmo. Seria o poder... Não é o poder do céu, é outro nome. Qual que seria mesmo? Aí, que é o É poder uma da morte, na coisa... verdade, é de ressuscitar, né? Que ressuscita os vivos dos mortos, né? Dos vivos. Ele tem o poder da ressurreição, né? Que ele tira os mortos para a vida, né? Traz, na verdade. Ah, esse também é o poder dele. Lembrando aqui. É. Não só ele praticamente se ressuscita, renasce, ele também tem esse poder Da segunda de... temporada que ele tem, né? Que Sim, aí sim, na ele. segunda temporada. Uhum. Que a primeira temporada termina com um choque enorme. Quando eles acabam descobrindo quem é a Naxu, o amor que desenvolveu, as influências aí daqueles magos da escuridão, vamos dizer assim, para não falar outra palavra, que daí a gente pode entrar em um termo mais sensível. Enfim, temos aí o personagem do Jan-Yuk, que é o Lee Jae-wook que faz. Tem a Go Young, que faz a Naxu. E também, na segunda temporada, qual que é o nome dela também? Ela faz a filha, é como se fosse o corpo da filha daquela, de uma das magas também, né? Que guarda as relíquias lá da Ah, é. série. Deixa eu lembrar o nome dela. É que são vários. Assim, é uma personagem que tem duas atrizes que fazem esse personagem, e essas atrizes acabam tendo vários nomes. No começo é a Mudoka, Kai, depois é a a filha lá. Naxu, aí depois é a Natsu com essa personagem. Como Que a Natsu é a estamos? primeira, né? Isso, Que ela é a primeira que faz todos lá. Aí depois ela entra no corpo da Mudoka, né? isso. E depois ela fica nesse corpo da filha
só que eu não lembro o nome dela agora. Lembrarei. Perdoem a nossa falha, isso também acontece. Mas, enfim, essa série, na segunda parte, ela focou bem na luz e na sombra. Vamos colocar nesses termos. Ele trabalhando a sombra à noite, esses espíritos que estavam ali, como se os espíritos assombrassem ele durante a noite, ele não conseguia dormir. E, na verdade, toda vez que ele tirava, né, um obsessor, digamos assim, do corpo de alguém, ele passava por esse período durante a noite de ter ali, ele ser assombrado por esses espíritos do mal, digamos. Ele tirava as almas que ocupavam os corpos que não eram seus, que o Alquimia das Almas é exatamente isso. Eu escolho não morrer, digamos assim, então o meu corpo está velho. Eu escolho ou doente, ou seja, qual for a situação, aí eu escolheria um outro corpo, aí eu faço essa magia de alquimia das almas, a minha alma passa a ocupar outro corpo. Então ele fazia isso, ele retirava essas almas que ocupavam os corpos que não pertenciam, e que estavam ali sedentas por outros corpos que era o meio deles sobreviverem. É isso mesmo, né, Ellen? É isso mesmo. Que aí ele ficava na companhia desses espíritos que saíam dos corpos, né? Porque É, quem dominava o corpo era uma pessoa do mal, porque ela queria continuar viva para continuar fazendo maldade. Então ela invadia o corpo de outra pessoa, né? E aquela pessoa que ela invadiu o corpo morria, né? E ela ficava no corpo bom. Na verdade, era a troca das almas, né? Fazia essa é, troca de almas. Então, por exemplo, eu aqui queria continuar fazendo o meu papel aí de maldade pelo mundo. Então, eu estava velho já, meu corpo estava ruim, eu ia lá e trocava de alma com. Era o trocador de almas, né? Que falava, o trocador de almas. E aí eu praticamente. ia lá e trocava com uma pessoa jovem, com saúde, né? E aí todo mundo continuava achando que aquela pessoa era a mesma, mas não era, ela mudava totalmente, porque era outra alma que estava vivendo ali. E a pessoa ia para aquele corpo ruim, que já estava à beira da morte, então acabava morrendo, né? E a pessoa Sim. ficava viva por anos e anos. E a questão da alquimia das almas é isso, porque eles queriam essa vida eterna aí, né? Eles iam ficando trocando de almas e nunca ia morrer, ia continuar, né? Quem era do mal ia continuar fazendo mal, né? E tinha a questão que a pessoa que trocava de almas, ela acabava tendo uma propensão mesmo a ser do mal, porque ela começava a se alimentar, ela precisava de energia, né? Então, se ela começasse a buscar a energia de outras pessoas, ela acabava ficando ruim, né? Ela não ia conseguir mais ser da luz, né? E o Jang-wook, ele ficava nessa briga, né? Porque ele recebia ele tirava as almas, entregava as almas para os seus respectivos donos lá, os seus donos originais, mas ele ficava na companhia daquelas almas ruins, né, que ficavam lá. E Tá. ele bebia muito, né? Bebia demais para poder conseguir passar a noite. Ele sentia muito frio também, É porque verdade. estava nesse lugar sombrio, né, dessas almas. Até, até que ele reencontra, mas até então ele não sabe, a personagem da. Só um minutinho, da Go Young, que na verdade é a Naxu, e. Ah, Jin Buyon, no corpo Jin, da Jin Buyon. A atriz, a Go Young, ela faz o papel da Naxu. Só que daí na segunda temporada ela vem com o corpo da Jin Buyon, que é filha daquela que é a guardiã das relíquias desse ah, é, reino da alquimia das almas. Enfim, quando a Jin Buyon aparece para ele assim, conhece ele, tem ali umas trapalhadas, né? Porque até então ela seria prometida para casar com uma outra pessoa. E ela até confunde o pretendente dela com o personagem do Hwang Min-yoon, que faz o Soyeon.
Eles falam de uma maneira diferente, mas enfim. Eles têm outro nome, mas acho que É, a nossa meta é logo mais aprender a pronunciar melhor os nomes, que sejam os nomes, dos atores e dos personagens. E depois ela conhece o Jang-Yuk e se apaixona por ele. E para quem está assistindo sabe, claro que ela é uma história que já vem aí, né? A alma que está ali é uma alma que é apaixonada pelo Jang-Yuk. Só que como Jin Buyol, é esse o nome mesmo? Jim Bouillon, é isso mesmo. Jin Buyol. Eu Isso. juntei os dois personagens daí, a Jin Buyol. Ela não entende por quê. E nos primeiros episódios ali da segunda parte, ela começa a ter umas lembranças, e ele acaba convencendo ela que não são lembranças dela, são coincidências ou não sei que palavra que ele usa, mas é como se não seria ela. Acho que ele não quer acreditar que a Jin Byon é a Naxu, na verdade. Mas é porque É, ela perdeu a memória, né? Ela mesma não lembra, sim, porque no final acabou que ela morreu, né? A Naksu morreu, porque todo mundo já descobriu que aham, era ela. E ela volta, né? Mas nesse corpo da Jin Byon, só que no filha daquela maga muito poderosa, né? sim, Que tem um reino muito poderoso lá. Dentro dos outros magos, um dela, esse que ela tem, é muito poderoso. E ela fica presa num lugar, né? Porque a mãe não deixa ela sair porque não quer perder a filha, né? Porque no fundo, a mãe tem um medo aí que quem está acompanhando sabe, aham, né? E aí não deixa. E aí ela se encontra com o Jang-wook e ela sabe que tem alguma coisa, mas ela não entende. E ele também tem alguma coisa, mas também ele está muito envolvido naquilo, porque ele leva uma vida muito feliz, né? Porque ele não queria estar fazendo aquilo, além de ter perdido o amor da vida dele, né? Então ele está muito infeliz, muito mesmo. E aí ela tem sim. essa. Não lembra dessas coisas. E quando ela começa a lembrar, é tudo muito intuitivo, né? Não é porque ela vai seguindo alguns caminhos e vai chegando em algumas. Fala, nossa, mas eu lembrei disso. E aí ela fala, para com isso, que isso você está roubando a memória de alguém, né? É isso que Uhum. ele fala para ela, né? E aí. Então, essa segunda parte é muito ele nesse lugar da sombra da noite e ela vindo aí com a luz, trazendo a retomada da paixão, uma retomada pelo gosto de estar vivo, porque no caso ele ganhou uma oportunidade nova de viver. Que ele praticamente ressuscitou, ele é tipo a Fênix, foi diretamente ali do fogo, das cinzas. Então, o que me vem de consciência é bem isso, e eles até focam também no equilíbrio ali entre o yin e o yang, porque ela mulher e ele homem. Tem a, tem a foto de divulgação da segunda parte, que são as mãos deles segurando assim, com aquelas pedrinhas, né? Uma representando ele, a outra representando ela, Que é a que pedra azul e vermelha, não é? isso, com a pedra azul e vermelha. E quando um precisa do outro, se eu não me engano, se é amor verdadeiro, né? Um pode entrar em É, contato através daquela pedra e chamar a atenção da pessoa amada. Então, para mim, essa segunda parte fala muito disso, de dar uma nova chance, e buscar ali um caminho do meio, buscar um equilíbrio e a eliminação do mal também, porque até então, na primeira parte, você vai descobrir quem que está por trás aí dessa questão da alquimia das almas, de querer manter ali o controle, de ter essa questão da alquimia das almas na primeira temporada, a gente vê que é algo que é uma magia proibida. Eles não querem que isso seja. É como se fosse legal esse tipo de magia. E aí você percebe que os poderosos querem ter essa magia para eles, porque é a eternidade.
a garantia de viver para sempre, digamos assim. Com E aí na poder, segunda né? temporada o poder. E aí na segunda temporada isso se mantém, mas aí vai para encaminhando para finalização disso. É descobrir quem são aqueles que estão por trás de querer esse poder. Eles querem também o poder que o Jang-uk tem, por ele ter ressuscitado, que é um poder celeste, e vão descobrir o que aconteceu com a Jin Buyeon, se ela é a Naxu, se ela não é, e o que aconteceu também com a Naxu, né? O Jang-uk vai descobrir o que aconteceu ali que teve aquele final chocante da primeira temporada. A gente não vai falar, de repente alguém até não assistiu, mas eu acho que no primeiro podcast que a gente gravou, a gente até falou Acho que a gente falou mesmo. dessa de como foi finalizado, mas de repente, se você está começando por aqui, a gente não vai falar sobre. Que outras percepções você teve, Ellen, em relação a essa segunda parte? Então, igual a gente na primeira parte, o Jang-uk era o do bem, né? Não que ele É. se tornou do mal, mas ele, né, você falou muito da luz e da sombra. E ele carregava a luz. E a Naxu era da sombra porque ela fazia as coisas pro lado da sombra. E aí agora na segunda vem isso, né, dela ser a Troca. luz e ele ser a sombra, porque eles trocam. E aí falam muito do trocador de almas, e realmente foi isso, né? Eles trocam mesmo, mas não do corpo, mas esse trocador de almas é na série toda, né? Eles fazendo Uhum. essa troca. E não são trocas quaisquer, né? São trocas assim, porque quem queria o poder, igual a Elisa falou, são as pessoas que querem ficar vivendo eternamente, mas não é vivendo eternamente em qualquer lugar. Eu quero Hum. trocar com a rainha, eu quero trocar com o rei. Então eu estou aqui nesse lugar, mas eu quero ser rei, então eu vou lá e troco de alma, que foi o que aconteceu na primeira temporada, né? O pai do Jang-wook, ele trocou de alma para gerar um filho, porque ele não tinha condição, né? E aí Uhum. ficou uma bagunça só. Então, nessa segunda temporada veio muito isso, forte da luz e da sombra, e a história do amor verdadeiro, porque eles estando, o Jang-wook continuou no corpo dele, mas a Naksu não. Então era assim, ela ficou irreconhecível, né? Porque ela estava em outra situação, mas aí você vê que o amor ele passa por essas barreiras, né? Era coisa de alma. Então, por mais que o Jung estivesse desacreditado, ele não, porque ele tinha uma resistência enorme, ele não queria aceitar ninguém na vida dele. Mas porque É ele estava verdade. decepcionado. Então, aquela pessoa que vai levando a luz, ela vai entrando ali, ele começa a ajudar porque ele tem um interesse, que foi igual aconteceu com eles na primeira temporada. A Naxusa se aproximou dele porque ela tinha interesse que ele pudesse ajudar em outras coisas, e aí na segunda foi o contrário, né? É Então, verdade. eles se ajudaram, né? Eles se ajudaram porque ele tinha um interesse em querer ajuda, né? Porque falou, nossa, aqui eu posso, ela é maga também, e ela falou que podia tirar esse poder que ele tinha, que ele não queria mais. Só que no momento que tirasse, né, ia acontecer lá o que ia acontecer. E Aham. aí ela não queria, né? Porque ele virou um metamorfo, né? Que é o nome que dá lá, né? O metamorfo é aquele que trocou de alma, né? Hum. E aí ele começa. E ele era um metamorfo, mas ele não se absorvia da energia dos outros. Então ele ainda estava num estado assim que não era totalmente do mal, mas ele corria o risco também, né? Então ela ajudou, então ele falou: ah, aqui tem algo para mim, eu vou ficar com ela aqui. Então eles acabam fazendo uma sociedade ali, né? Uma parceria. E aí um ajuda o outro, mas no fundo eles tinham mesmo um amor além da vida, né? Então eles começam e aí o que trouxe para mim foi isso, né? Esse amor além da vida e que se eu olhar com outros olhos eu posso ver coisas que eu não estava vendo enquanto eu estava fechado no meu mundo aqui, que é isso que a gente fala da vida, né? Às vezes a gente está num momento tão complicado que a gente não quer ver nada além daquilo, porque eu perdi tudo, não tenho nada, e às vezes algumas pessoas se aproximam e a gente não consegue nem observar esse tipo de pessoa, porque a gente está tão fechado nesse mundo que a gente construiu, não que construiu, mas que aconteceu. Mas que Sim. se a gente abrir uma portinha, uma luzinha entra e a gente consegue trilhar outro caminho, que foi o que eles fizeram. Aí eles começaram a trilhar um outro caminho e conseguem fazer uma nova história,
né? Mesmo com tudo que eles passaram e que eles vão continuar passando. Né? E para a vida da gente é muito isso, né? Da gente às vezes não tem uma luz no fim do túnel, porque a luz somos nós. A gente precisa acender, né? Sim, E em muitos momentos não é fácil, mas a gente ter essa esperança, né? Acreditar nisso, né? E às vezes é alguém que a gente menos imagina que vem trazer essa luz para a gente. exatamente. Hoje mesmo eu compartilhei uma mensagem lá. No caso, quando vocês ouvirem, vai ter se passado uma semana. É, uma semana atrás, então, eu mandei uma mensagem, daí uma amiga até falou. Isso mais me parece uma questão de não saber aonde pertence, ou uma coisa mais de localização. E como a gente está falando de troca de almas, né? De repente eu estou num corpo que eu nasci, depois eu vou para outro corpo que eu quero continuar a viver na Terra, né? Como se não existissem outras possibilidades. Essa consciência de que o lugar que eu moro é o lugar onde eu estou em corpo, na Terra, eu acho que é bacana trazer para a consciência, principalmente para mim nesse momento, que não importa se eu vou estar na cidade de X, Y, Z, mas eu moro onde o meu coração estiver batendo, que é no corpo, onde a Uhum. mente estiver funcionando, onde as minhas pernas estiverem me levando, onde os meus braços estiverem criando, fazendo, manifestando aquilo que eu desejo, sonho. Acho que no todo dessa série de consciência me traz isso hoje, especificamente. Porque a parte emocional, a primeira parte, eu fiquei mais mexida que a segunda. Eu também. Na segunda parte, não tive essa coisa de assistir e vi uma grande consciência e vi um choro, uma raiva, ou uma alegria, alguma coisa assim. E nessa segunda parte também tem muita questão de auxiliar o próximo, né? Porque uma entrega muito grande. O próprio personagem do Jan-wook, ele entrega. Tá certo que ele quer desistir, porque ele não aguenta o tanto das consequências que tem ele fazer essa troca, né? Trazer a alma de verdade para aquele corpo e libertar aquele corpo da alma que invadiu. Mas é uma entrega muito grande dele no processo e E ela também tem essa vontade de ajudar, né? Porque até então ela tem a personagem da Jung Buyon, ela tem essa característica de ser uma maga muito forte, potente. Ela tem a sua importância. Mas me vem isso também de que eles, como personagens, eles têm isso de doação, de fazer pelo outro, sem importar das consequências, né? Porque no caso da Tô bem gaguejante hoje, né? Não hoje, mas nesse episódio em particular, talvez porque eu também estou entendendo que mensagem que eu estou recebendo, além dessa que eu falei agora há pouco. Eles têm isso de se doar, de se entregar, sem importar as consequências. Não importa se vai me trazer dor ou alegria, mas eu tô entregue. E, e isso foi válido até certo tempo, mas hoje eu acredito que não é mais válido, não. Eu posso me doar, eu posso me entregar, mas desde que isso seja saudável para mim. Uhum. Não pode ser à custa do meu corpo, não pode ser à custa da minha saúde, não pode ser à custa das minhas preocupações, dos meus esforços. Eu não posso me entregar a ponto de deixar de existir. E eu acho que é o que eu estou trabalhando nesse momento, particularmente, né? Então, aonde eu pertenço? Como alma, eu pertenço a esse corpo, estou na Terra. Faço parte de uma linhagem familiar, mas eu só posso fazer por mim e dentro dos meus limites.
que vai um pouco aí em oposto ao personagem do Jung-wook, porque daí ele se entrega, mas ele quer ir embora, ele quer partir. E a gente já Mas falou porque ele sobre não isso em 3 episódios, né? Sobre vida, é, energia da vida. mas ele, o Jung-wook, ele quer se entregar porque é aquilo que a gente estava falando, ele não vê uma luz no fim do túnel. Eu estou aqui porque é Exato. isso que tem no momento. Então ele meio que é o zumbi, né? Porque ele só vai fazendo o que tem para fazer. Ele se entrega, mas não é a entrega que a gente fala, né? De eu faço porque isso preenche o meu coração. Eu faço porque, no caso dele, eu faço porque eu tenho um vazio enorme que precisa ser preenchido e é Ah, assim que eu sim. estou fazendo, né? Então ele não está resolvido com ele, né? E aí a gente tem visto muito, né? Conforme a gente vai falando das séries e a gente conversa muito, que tudo é com a gente. Então a gente vai preenchendo os espaços, enquanto a gente não se resolve, a gente vai fazendo coisas que depois você fala, nossa, por que que eu perdi tanto tempo aqui? Não é uma perda de tempo, né? Perda de tempo entre aspas, porque tudo é experiência, Aham. né? Se você consegue tirar daquilo uma experiência, nada é perda de tempo. Mas assim, mas eu poderia ter feito aqui. Mas aí você fala, ah, mas eu precisei aprender sobre isso comigo. Eu não sabia disso. Não sabia que eu podia chegar aqui, que eu podia ir para lá, que eu podia ir para cá. Agora eu sei. E agora eu vou por aqui, porque é melhor para mim, né? E a menina também, né? A Bion, né? Jin Bion, Sim. ela Jin também Bouillon. entra nisso, de Buyon, porque ela tem uma questão com ela também não sabe quem ela é, né? Ela sabe quem ela é dentro, mas ela tá sem memória, e aí ela acha que ela é uma coisa, depois ela não é, mas ela sabe que ela não pode ficar ali. E aí ela se entrega, mas ainda não está dentro do que ela gostaria, porque está fora né, da essência que ela é, né? E aí eles, quando É, eles se reconectam, eles sabem que eles têm que fazer, né? Depois eles vão num caminho lá que eles sabem que eles têm que fazer isso pelo mundo, mas eles sim. sabem quem eles são, né? E o que eles vieram fazer. Que é isso que você falou do corpo, né? Eu estou aqui agora, com este corpo, com esta voz, com este cabelo, com este, né? Então, o que que eu posso fazer com isso, né? A gente se Aham. achar em um lugar, né? Eu ouvi uma coisa muito legal esses dias num clube do livro que eu estou participando, e ela falou assim, você compara os seus bastidores com o palco dos outros. Uhum. E aí eu falei, caramba, né? Não tem comparação, porque você está comparando o seu bastidor com o palco, né? Bastidor com bastidor, nem era para comparar, para começar, né? Mas quando você faz Sim. isso, você acha que sempre o outro é melhor, né? E aí É, você fica num lugar que não te cabe, né? Não é o seu, né? Então tem a ver com isso, tudo isso tem a ver com tudo isso. e é legal você ter falado sobre isso, né? Ele tá fazendo porque é o que tem para fazer, mas não é num lugar de se preencher ao fazer isso. E ela tá na busca de quem ela é. Então, um sabe quem é, o que viveu, mas como não tá aguentando o peso do que aconteceu com ele, quer partir, e ela tá na busca de que se encontrar, quem sou eu, o que aconteceu comigo que eu não tenho memória. Os opostos, né? A luz e a sombra de novo, e daí a troca dos personagens. Na primeira temporada, ela seria a do mal, entre aspas, ele do bem, e no outro invertem os papéis. E é bem interessante. Não sei se é uma grande, como se diz, É igual essa se é, segunda temporada para mim também foi meio assim. A primeira eu achei que deu um boom maior, né? A segunda eu achei que estava mais light, mas talvez porque a gente já tem entendido muita coisa na primeira, né? Então as é, emoções. A segunda temporada me prendeu menos que a primeira. Não que ela foi ruim, mas eu achei que até eu comentava com você. Ah, Elis, eu acho que eu tô meio engasgada aqui para terminar de assistir, né? Não sim, é ruim, mas eu acho que a primeira estava mais completa, né? Tinha, né, mais amarradinha, é, né? Assim, ficou mais que essa segunda sempre ela
uma responsabilidade muito maior para quem está fazendo, né? Porque você precisa, né? Fechar com o melhor possível. Mas aí a gente teria que ver a história, né? Se a história criada pelos criadores, se era já toda essa história e aí eles resolveram dividir porque era mais interessante, ou se foi, de repente, uma história de uma primeira temporada, ela só precisaria de um final, ou que seria aquele final mesmo, ou um outro final alternativo para que os fãs ficassem mais felizes, digamos assim. Né? É a Porque primeira. Às é vezes ia abrupto. terminar daquele jeito mesmo, né? E É, era assim. Só que aí o pessoal ficou na pressão e tal, e aí como você falou, precisa ver qual que era a história por trás disso aí, né? se é um texto que tem as duas temporadas escritas e eles fizeram, né, certinho, um roteiro, ou não. Mas, enfim, aquilo que a primeira temporada trouxe. Eu escolhi vir para esse corpo. Por que que eu escolheria continuar em outro corpo? Qual é a real necessidade da gente escolher uma vida eterna na Terra? Qual seria essa necessidade? Que poder seria esse ser imortal na Terra? Então, Eu, assim, é uma boa pergunta. é, Porque para a alquimia aqui, o que a gente vê é que eles queriam não, como eu falei, não era qualquer corpo, qualquer pessoa. Eles queriam realmente o poder, né? sim, Então eu só quero ser rei, eu só quero ser o mago top, só isso. Não quero trocar de alma lá com o camponês, porque não vai me servir, né? Eu quero algo que me traga poder somente, né? Então a pergunta que você fez, qual o objetivo disso aqui, né? Para que você quer tanto poder? O que você vai fazer com tudo isso? Né? uhum, Então, é uma é, pergunta boa para a nossa vida, né? O que a gente quer? Às vezes a gente fica pedindo certas coisas, fala, mas quando você tiver, o que isso vai mudar para você? Como, mas se não tem muito, vou ganhar na Mega Sena, né? Porque daí minha tem, vida vai dar um salto, tá? E aí, se a gente ganha? Eu já vi muitas reportagens de pessoas que ganharam e não tem nada mais, né? aí Então, entramos em outras discussões, né, sobre educação financeira, emocional, essas coisas que essas coisas, porque deveria às vezes fazer parte do a gente ensino. não tem condição de ter tudo aquilo. Claro que todo mundo gostaria, então, mas que poder é esse? Porque aí eu tenho um poder, mas eu não sei usar, né, da maneira É, que me traga benefícios, né? Porque daí traz uns benefícios momentâneos, é o que você está falando, a educação. Né? Então, são muitas questões envolvidas aí, essa pergunta aí, né? Que poder de vida eterna, o que eu quero com isso, né? Com essa vida eterna aqui na Terra. uhum, é, a pergunta óbvia é isso mesmo, é o poder e que tipo de poder, mas qual é o medo, né, de simplesmente viver a existência, aquele tempo que você escolheu e ir embora, né? Eu acho que também é um medo, né, de o que que vem depois, de não ter certeza, da insegurança, o que que vem depois dessa luz no fim do Essa túnel, o que luz, que tá? e se você for perguntar para alguém, não, mas eu quero ficar aqui eternamente, mas linda, num corpo perfeito, com uma vida perfeita. Então você vê que não é É, só uma experiência, não é para curtir a vida experiência, porque todo mundo teve esse direito quando nasceu aqui, né? é. Tem umas Então, coisas aí. começamos, ó, vou falar por mim. Comecei gaguejando, termino refletindo. Que ótimo que a gente consegue, né, refletir sobre o que a gente está falando, né? Exato. E é o que eu mais gosto hoje em dia. Olha, se eu ganhasse na Mega Sena, eu continuaria a refletir, mas eu refletiria em outros lugares.
Lá nas Maldivas. É, na Tailândia, na Coreia do Sul, Então. né? Gente, sim, muitos lugares, né? Na praia, na montanha, aí no lugar que facilitasse a chegada. Mas, sinceramente, é uma coisa também que eu posso fazer desde que eu me coloque à disposição de fazer o que for necessário para alcançar esses sonhos. Como seria refletir na Tailândia? Como seria refletir na Coreia do Sul? Como seria gravar o podcast eu aqui, a Ellen lá na Coreia, ou o oposto? Ou você na Tailândia ou na Coreia, Como seria? né? Como seria eu na Europa, a Ellen nos Estados Unidos? Ou a Ellen na Austrália, eu lá nos Estados Unidos? Ou a gente no mesmo lugar, na mesma cidade? Verdade. Como Então, seria? infinitas Então, possibilidades nós temos. Infinitas. sim. Então, encerramos Alquimia das Almas e mais um episódio. E lembrar, né? Nos siga nas redes do Oracast Oficial. Deixa aí as suas sugestões e dicas, suas impressões. O que você aprendeu com esse episódio, se assistiu ou que tirou de aprendizado com a gente. E até a próxima semana. Então, até mais, Doratingos. Fiquem com uma semana excelente. Nos encontramos no próximo episódio.